Sem ter para onde ir, ela bateu a porta errada e ficou em choque ao ver quem era o dono da mansão luxuosa. Antes de começar, conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. O táxi parou em frente a um portão imponente de ferro forjado e Isabel Mendes sentiu o estômago revirar. Aquilo não podia estar certo. Rua das Acácias, 847, anunciou o motorista. Um homem de meia idade que já olhava para ela com certa desconfiança. É aqui. Isabel segurou Laura com mais força no colo. A menina de 1 ano e meio estava finalmente quieta, depois de chorar durante quase toda a viagem de Belo Horizonte. Mas seus olhinhos castanhos ainda estavam vermelhos e inchados. O vestidinho laranja que usava estava amarrotado, e Isabel sabia que ela própria não estava em condição melhor. A blusa verde que vestia às pressas antes de fugir tinha uma pequena mancha de mingau no ombro, e seus cabelos castanhos, presos num coque desleixado, pareciam não ver um pente há dias. Tem certeza de que é aqui? E perguntou Isabel, a voz saindo mais fraca do que pretendia. O motorista suspirou com impaciência. Senhora, a corrida já está marcando há 5 minutos. É aqui sim. Quer descer ou não? Isabel olhou pela janela embaçada. Atrás do portão, uma mansão de 3 andares se erguia majestosa, toda em tons de branco e cinza, com janelas enormes que refletiam o céu alaranjado do final de tarde. O jardim era impecável, gramado aparado com precisão, árvores ornamentais estrategicamente posicionadas. Uma fonte de pedra no centro deixava cair água em cascata, criando um som suave que Isabel conseguia ouvir mesmo de dentro do carro. Aquilo não era a casa da tia Socorro. Não podia ser. Mas o número na placa dourada ao lado do interfone era inconfundível. 847. Senhora? Insistiu o motorista. Sim, me desculpe. Isabel abriu a bolsa com mãos trêmulas e pegou as últimas notas que tinha. Eram exatamente R$ 42. Era tudo o que sobrara depois da passagem de ônibus. Pagou a corrida e desceu, equilibrando Laura no quadril esquerdo, enquanto puxava a mochila surrada com a mão direita. O táxi partiu antes mesmo que ela fechasse a porta completamente, deixando-a sozinha, na calçada silenciosa daquele bairro que parecia de outro planeta. Isabel respirou fundo, sentindo o ar fresco da tarde paulistana encher seus pulmões. Cheirava diferente de Belo Horizonte, mais limpo talvez. Ou talvez fosse só a diferença entre um bairro de luxo e o apartamento apertado onde vivera nos últimos 3 anos. Laura mexeu-se em seus braços, ajeitando a cabecinha no ombro da mãe. Seus cachinhos louros faziam cócegas no pescoço de Isabel. Mamãe, murmurou a menina com aquela vozinha sonolenta que derretia o coração de Isabel todas as vezes. Estou aqui, meu amor. Já vai ficar tudo bem. Mentira. Isabel não sabia se ia ficar tudo bem. Não sabia nem onde estava, na verdade. Tinha certeza absoluta de que anotara o endereço corretamente. Tinha conferido 3 vezes antes de sair de casa. Rua das Acácias, 847, Brooklyn, São Paulo. Mas talvez existissem 2 Ruas das Acácias. Ou talvez a tia Socorro tivesse se mudado e esquecido de avisar. Fazia quase 1 ano desde a última vez que conversaram por telefone. Isabel olhou ao redor, procurando alguém para perguntar. A rua estava deserta. Apenas carros importados estacionados em garagens igualmente imponentes, cercas altas, câmeras de segurança em cada esquina. Seu celular estava no fundo da mochila, desligado desde que saíra de Belo Horizonte. Marcos já devia ter descoberto a fuga. Provavelmente enchera o telefone dela de ligações e mensagens. Isabel não tinha coragem de ligar o aparelho e confirmar. Que droga, sussurrou para si mesma, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Não ia chorar. Não agora. Precisava ser forte, por Laura. Olhou novamente para o portão. Talvez pudesse tocar a campainha, explicar o engano, pedir para usar o telefone para ligar para a tia Socorro. Gente com aquele tipo de dinheiro geralmente tinha empregados, alguém responderia. E quem morava em mansões assim, provavelmente não ficaria incomodado em ajudar uma mãe perdida. Certo? Certo. Isabel não tinha outra escolha. O sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e laranjas. Logo seria noite, e ela não podia ficar perambulando por São Paulo com uma criança de 1 ano e meio nos braços. Ajeitou Laura no colo, passou a mão pelos próprios cabelos tentando parecer minimamente apresentável
e caminhou até o interfone. A placa dourada brilhava no final de tarde. O número 847 estava gravado em fonte elegante, acompanhado de um sobrenome que Isabel não conseguiu ler direito pela névoa de nervosismo que nublava sua visão. Com o dedo trêmulo, apertou o botão. Um zumbido eletrônico ecoou. Isabel esperou, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Laura podia sentir através da blusa. 10 segundos, 20, 30, ninguém atendia. Isabel estava prestes a apertar novamente quando o interfone crepitou e uma voz masculina encheu o ar. Uma voz grave, madura, com aquele tom de alguém acostumado a ser ouvido. Sim? Isabel abriu a boca, mas as palavras se embaraçaram na garganta. Havia algo naquela voz. Algo que ecoava no fundo da memória, como uma música que você conhece, mas não consegue lembrar o nome. Alô, tem alguém aí? Repetiu a voz agora com um toque de impaciência. Sim, me desculpe. Isabel forçou as palavras para fora. Acho que me enganei de endereço. Estava procurando. Bem, não importa. Desculpe incomodar. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão pesado que Isabel conseguia sentir o peso dele através do pequeno alto-falante. Então, mais baixo, quase como se a pessoa estivesse falando consigo mesma. Não acredito. Com licença? Isabel franziu a testa. Espere aí. Não desligue. O interfone ficou mudo, mas Isabel podia ouvir sons abafados do outro lado. Passos rápidos. Uma porta batendo. Mais passos, mais próximos agora. E então o portão começou a abrir. Isabel deu um passo para trás instintivamente, abraçando Laura com mais força. O que estava fazendo? Por que estava abrindo o portão para uma estranha? A porta da mansão se abriu e o mundo de Isabel parou. Um homem saiu, descendo os 3 degraus da entrada com passadas largas e decididas. Ele usava calça social preta e camisa branca, com as mangas dobradas até os cotovelos, como se tivesse acabado de chegar do trabalho. Os cabelos castanhos escuros estavam um pouco mais curtos do que Isabel lembrava, com alguns fios grisalhos nas têmporas que não existiam antes. Ele estava mais alto, mais largo nos ombros, com uma postura que exalava confiança e sucesso. Mas os olhos eram exatamente os mesmos, castanhos mel, com aquelas pequenas manchinhas douradas que pareciam brilhar quando a luz do sol batia de certo ângulo. Os mesmos olhos que a olharam pela primeira vez, quando ela tinha apenas 15 anos na biblioteca da escola, e fizeram seu coração disparar de um jeito que ela nunca tinha experimentado antes. Isabel, ele disse, e não era uma pergunta. Era uma constatação, uma impossibilidade se tornando real diante dele. João, ela sussurrou de volta, sentindo as pernas bambas. João Pedro Silva, o primeiro amor da sua vida. O menino de 20 anos que prometera esperar por ela. Que prometera que quando ela fizesse 18, eles fugiriam juntos. Que prometera que o amor deles era mais forte que a diferença de idade. Mais forte que a desaprovação dos pais dela. Mais forte que qualquer coisa. E que desapareceu da vida dela da noite para o dia, 15 anos atrás, quando os pais de Isabel a proibiram de vê-lo e a enviaram para morar com uma tia em outra cidade. Você... João parou a poucos metros dela, como se temesse que, se chegasse mais perto, ela desapareceria como um sonho. Você está aqui. De verdade. Foi um engano. Isabel balbuciou, sentindo a garganta apertar. Anotei o endereço errado. Eu estava procurando a casa da minha tia e... Que tia? Socorro. Socorro Mendes. Ela mora... Ou morava. Não sei, Laura escolheu aquele momento para erguer a cabeça do ombro da mãe, esfregando os olhinhos com as mãozinhas pequenas. Ela piscou algumas vezes, focando no homem estranho à frente delas. E então, com aquela sinceridade brutal que só crianças pequenas possuem, apontou para João e disse, Papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de João passou por uma série de expressões em questão de segundos. Surpresa, confusão, e então algo que Isabel não conseguiu identificar. Ele olhou para Laura, depois para Isabel, depois novamente para a menina. Ela, começou ele, a voz rouca. Quantos anos ela tem? 1 ano e meio, respondeu Isabel rapidamente, talvez rápido demais. E não, ela não é. Eu não estava. Quando a gente se separou, eu não estava grávida. Por que ela estava se explicando? Por que parecia tão desesperada para que ele soubesse que Laura não era filha dele?
João passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isabel reconheceu imediatamente. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso. Algumas coisas não mudavam, nem depois de 15 anos. Me desculpe, disse Isabel dando um passo para trás. Eu não devia ter tocado essa campainha. Não devia ter vindo aqui. Eu vou. Vou procurar um hotel ou... Isabel, espera. A voz dele saiu firme, mas gentil. Por favor, não vai. Pelo menos me deixa entender o que está acontecendo. Você aparece do nada depois de 15 anos com uma criança nos braços, procurando um endereço que não existe. Existe sim, Isabel interrompeu, com mais emoção na voz do que pretendia. Minha tia mora na Rua das Acácias, 847 Brooklyn. Ela me deu esse endereço. Eu não inventei. João franziu a testa pensativo. Então seus olhos se iluminaram com compreensão. Isabel, existe outra Rua das Acácias. No Brooklyn Velho. Essa aqui é no Brooklyn Novo, são bairros diferentes. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Isabel. Claro, é claro que seria algo assim. É claro que, no dia em que ela mais precisava que as coisas dessem certo, o universo jogaria esse tipo de armadilha no caminho dela. Ah, foi tudo o que conseguiu dizer. As lágrimas que vinha segurando desde que desceu do táxi finalmente começaram a queimar seus olhos. Ah, ei, João deu um passo à frente, a preocupação evidente no rosto. Está tudo bem. A gente resolve isso. Você tem o telefone da sua tia? Pode ligar para ela daqui, eu te levo até a casa certa. Meu celular está desligado, Isabel disse, e odiou como sua voz saiu fraca e quebrada. E não posso ligar agora. Não posso. Laura, sentindo a tensão no corpo da mãe, começou a choramingar. Mamãe, fome. Eu sei, meu amor, eu sei, Isabel murmurou beijando a testa da filha. Já vai ter comida, prometo. Mas ela não tinha dinheiro para comida. Não tinha dinheiro para táxi. Não tinha dinheiro para nada. Os R$ 42 que trouxera de Belo Horizonte haviam acabado na corrida até ali. João observava a cena, e Isabel podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. Ele sempre fora inteligente assim, rápido em conectar os pontos. Você está com problemas. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação suave, mas carregada de significado. Isabel não respondeu, apenas abraçou Laura com mais força. Escuta. João deu outro passo, agora mais próximo. Isabel podia sentir o cheiro do perfume dele, algo amadeirado e caro. Não sei o que está acontecendo, e você não precisa me contar se não quiser. Mas você está aqui, obviamente precisando de ajuda e eu... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos novamente. Eu não vou te deixar na rua, Isabel. Nem você, nem a sua filha. Você não me deve nada, Isabel disse, erguendo o queixo com orgulho ferido. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, João respondeu, e havia algo em sua voz. Algo antigo e profundo. É humanidade básica. E talvez seja também um pedido de desculpas. Aquilo pegou Isabel desprevenida. Pedido de desculpas pelo quê? João olhou para os próprios pés, e pela primeira vez desde que saiu da casa pareceu inseguro, por ter desaparecido daquele jeito. Por não ter ido atrás de você, por tudo. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons distantes da cidade. Carros passando na avenida próxima, o canto de um pássaro em alguma árvore, a fonte no jardim ainda deixando cair água em cascata. Laura choramingou novamente, mais alto dessa vez. Mamãe, fome? Por favor, João disse, e havia uma súplica genuína em seus olhos. Deixe eu ajudar. Pelo menos hoje. Você pode entrar, comer alguma coisa, ligar para sua tia do telefone fixo e eu te levo até a casa certa. Sem compromisso, sem dívida. Só ajuda entre velhos amigos. Velhos amigos. Era uma maneira interessante de descrever o que eles foram. Isabel olhou para a mansão atrás dele. Olhou para a rua vazia e silenciosa. Olhou para Laura, que estava começando a ficar irritada de verdade agora, a fome superando o cansaço. Ela não tinha escolha, tinha? Só até eu falar com minha tia, Isabel disse, sua voz saindo mais firme do que se sentia. E só porque a Laura precisa comer. Não quero incomodar. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de João. Um sorriso triste, mas genuíno. Você nunca incomodou, Isabel. Ele se virou e começou a caminhar de volta para a casa. Depois de alguns passos, olhou para trás. Vem, prometo que não mordo. Isabel respirou fundo e seguiu. Cada passo que dava em direção àquela mansão parecia carregar o peso de 15 anos de história não resolvida.
O jardim era ainda mais impressionante de perto. Roseiras perfeitamente cuidadas ladeavam o caminho de pedras que levava à entrada principal. Havia lavandas, jasmins, outras flores que Isabel nem sabia o nome. Tudo cheirava a verde e fresco e novo. "Você mora sozinho aqui?" perguntou ela, mais para quebrar o silêncio desconfortável do que por real curiosidade. "Tecnicamente, sim", respondeu João, subindo os degraus da entrada. "Mas minha namorada passa bastante tempo aqui." Namorada. Claro que ele teria uma namorada. Por que não teria? 15 anos era tempo suficiente para casar, ter filhos, divorciar e casar de novo. Que ele só tivesse uma namorada era até moderado. "Ela está aqui agora?" Isabel perguntou, sentindo uma estranha pontada no peito que não queria examinar muito de perto. "Não, ela foi para um spa com as amigas. Volta só domingo." Eles entraram na casa e Isabel teve que fazer um esforço consciente para não deixar a boca abrir de espanto. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha pé direito duplo, com um lustre de cristal que pendia do teto como uma cascata de luz. O piso era de mármore claro, tão polido que refletia tudo. À esquerda, uma escadaria curva subia para o segundo andar. À direita, Isabel podia ver uma sala de estar que parecia saída de uma revista de decoração. "Meu Deus!" ela sussurrou sem querer. João seguiu seu olhar e deu um riso sem humor. "É grande demais, eu sei." "Eu mesmo acho. Mas você se tornou um médico cirurgião bem-sucedido", Isabel completou. "Conseguiu tudo o que queria." Ele a encarou por um longo momento. Quase tudo. Antes que Isabel pudesse processar o que aquilo significava, Laura começou a chorar de verdade, cansada de ser paciente. "A cozinha é por aqui", João disse rapidamente, indicando um corredor. "Deve ter alguma coisa que ela possa comer. Você também deve estar com fome." Isabel seguiu, tentando não olhar demais para os quadros caros nas paredes, para os vasos de porcelana, para tudo que gritava riqueza e sucesso. A cozinha era do tamanho do apartamento inteiro onde ela morava em Belo Horizonte. Bancadas de granito escuro, armários brancos que iam do chão ao teto, eletrodomésticos de aço inoxidável que pareciam nunca terem sido usados. Uma ilha no centro com banquetas altas, janelas enormes que davam para um quintal igualmente perfeito. "Senta", João indicou as banquetas. "Deixa eu ver o que tem aqui." Ele abriu a geladeira, que era tão grande que Isabel teve certeza de que poderia caber dentro dela. "Tem iogurte, frutas. Tem umas papinhas industrializadas que minha afilhada deixou aqui semana passada." "Sua filha come isso?" "Laura", Isabel disse. "O nome dela é Laura." João virou-se segurando uma papinha de banana. "Laura", ele repetiu e sorriu. "Bonito nome." "E sim, ela come, obrigada." João esquentou a papinha no micro-ondas enquanto Isabel tentava acalmar Laura, que estava no limite da paciência. Quando a comida ficou pronta, João colocou em um pratinho com uma colher pequena e trouxe até a ilha. "Aqui. Espero que ela goste." Laura praticamente arrancou a colher da mão de Isabel e começou a comer, fazendo aqueles barulhinhos de satisfação que crianças pequenas fazem quando estão realmente com fome. "Para você." João colocou um prato com torradas, geleia, queijo e presunto na frente de Isabel. "Não é muito, mas está perfeito." Isabel interrompeu e significou cada palavra. "Obrigada." Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Isabel tentava não devorar a comida, mas estava faminta. Não comia direito desde a manhã anterior, quando saiu de casa. Do apartamento. Do lugar que nunca foi realmente um lar. "Então", João disse finalmente, apoiando os cotovelos na bancada. 15 anos. 15 anos, Isabel repetiu. Você está bem?" "Quer dizer, além de, obviamente, ter tido um dia ruim hoje." Isabel deu um riso sem humor. "Defina bem." João estudou seu rosto e Isabel sabia o que ele estava vendo. As olheiras profundas, a pele pálida, o jeito como suas mãos tremiam ligeiramente, mesmo quando tentava mantê-las firmes. "Você está fugindo de alguém", ele disse suavemente. Não era uma pergunta. Isabel parou com a torrada a meio caminho da boca. Os olhos de João estavam fixos nela. Aquele olhar de médico que aprendera a ler sintomas, não apenas no corpo, mas na alma das pessoas. "Não sei do que você está falando", ela disse, mas até para os próprios ouvidos soou pouco convincente. "Isabel." A voz dele era gentil, mas firme.
Você aparece aqui com uma criança, uma mochila que parece conter tudo o que vocês possuem, sem dinheiro para táxi, com o celular desligado porque não pode ligar agora. Você está tremendo desde que chegou e não é de frio. Isabel colocou a torrada de volta no prato. Suas mãos realmente estavam tremendo. Eu não quero falar sobre isso. Tudo bem. João ergueu as mãos em rendição. Não precisa. Mas precisa ligar para sua tia, certo? O telefone fixo está ali. Ele apontou para um aparelho branco na parede. Isabel olhou para Laura, que estava terminando a papinha com as bochechas sujas de banana. Precisava ligar. Precisava sair dali antes que começasse a se sentir confortável demais. Antes que começasse a lembrar como era estar perto de João. Você lembra o número? A perguntou ela, levantando-se. Está anotado no papel que você trouxe? Isabel pegou a mochila e revirou até encontrar o papel amarrotado. Lá estava, o endereço completo, incluindo o telefone da tia Socorro. Com mãos ainda trêmulas, discou o número. Tocou uma vez, 2 vezes, 3. Alô? A voz da tia Socorro era exatamente como Isabel lembrava. Um pouco rouca, mas calorosa. Tia, sou eu, Isabel. Isabel! Meu Deus, filha. Você está bem? Onde você está? Estou em São Paulo. Houve uma confusão com o endereço. Estou no Brooklyn novo, não no velho. Um silêncio do outro lado. Então a tia Socorro suspirou. Ah, meu amor, eu devia ter especificado melhor. Você está longe daqui. É quase 1 hora de distância com o trânsito dessa hora. Isabel sentiu o coração afundar. Mas eu posso pegar um táxi ou... Querida, já está escurecendo. E olha, aconteceu uma coisa aqui. Meu marido teve que viajar às pressas para o interior, problema na loja, e eu fui junto. Gente só volta amanhã de manhã. Amanhã? A voz de Isabel saiu mais alta do que pretendia. Laura parou de comer e olhou para a mãe, os olhinhos arregalados. Eu sei, péssimo timing. Mas posso mandar um motorista te buscar amanhã de manhã, primeira coisa. Onde você está exatamente? Tem algum hotel por perto? Isabel olhou ao redor da cozinha luxuosa. Olhou para João, que fingia não estar prestando atenção na conversa, mas obviamente estava. Eu estou na casa de um amigo. Ah, que bom! Então você não está sozinha. Fica aí com seu amigo hoje. E amanhã a gente se vê, está bem? Sinto muito mesmo, filha. Tudo bem, tia. A gente se fala amanhã. Isabel desligou o telefone e ficou parada ali, encarando o aparelho como se ele tivesse acabado de lhe contar a pior piada do mundo. Ela não está em casa, disse João, mais uma constatação que uma pergunta. Só volta amanhã de manhã. Isabel virou-se para ele, o orgulho e o desespero batalhando dentro dela. Eu vou procurar um hotel. Tem algum por aqui que não seja muito caro? João a encarou como se ela tivesse acabado de falar em chinês. Isabel, é quase 7 da noite. Você está exausta, a menina está exausta. E você acabou de me dizer que não tem dinheiro nem para táxi. Eu posso ficar aqui, ele completou. Tenho 4 quartos de hóspedes. Você e a Laura podem usar um, descansar direito, e amanhã de manhã eu mesmo te levo até a casa da sua tia. Não posso fazer isso. Por que não? Porque... Isabel procurou por uma razão que não soasse como porque estar perto de você me faz lembrar de tudo o que perdi. Porque sua namorada provavelmente não ia gostar. João deu um sorriso sem humor. Bárbara vai entender. Ou não. Sinceramente, nesse momento não me importo muito. Havia uma amargura naquelas últimas palavras que Isabel não esperava. Problemas no paraíso? Ela se pegou perguntando antes de poder se conter. João riu, mas era um som seco. Você poderia dizer isso. Ele balançou a cabeça. Mas não é sobre mim agora. É sobre você ter um lugar seguro para dormir hoje. Seguro. Quando foi a última vez que Isabel se sentira realmente segura, Laura soltou um bocejo enorme, esfregando os olhos com as mãozinhas sujas de comida. Estava na hora do banho e da cama. E Isabel sabia que não tinha forças para procurar um hotel, mesmo que tivesse dinheiro. Só por hoje, ela disse finalmente, odiando como soava derrotada. Amanhã de manhã eu saio do seu caminho. Você nunca esteve no meu caminho, Isabel. João disse baixinho, e havia tanto peso naquelas palavras que ela teve que desviar o olhar. Vem, ele continuou num tom mais prático. Deixa eu te mostrar o quarto. Tem banheiro privativo. Você pode dar banho nela e descansar. Isabel pegou Laura no colo e seguiu João escada acima. A menina apoiou a cabecinha no ombro da mãe, quase dormindo já.
O corredor do segundo andar era tão elegante quanto o resto da casa. Fotos emolduradas nas paredes. João em formaturas, em congressos médicos, em viagens para lugares exóticos, que Isabel só conhecia de revistas. Ele abriu uma porta no final do corredor. O quarto era maior que a sala, e o quarto que Isabel tinha em Belo Horizonte juntos. Uma cama king size com lençóis brancos imaculados dominava o espaço. Havia uma poltrona de leitura perto da janela, um armário embutido e uma porta que presumivelmente levava ao banheiro. É muito, Isabel murmurou. É confortável, João corrigiu. E é seu pelo tempo que precisar. Ele caminhou até o armário e abriu. Tem roupões aqui, toalhas limpas. O banheiro tem shampoo, sabonete e tudo. Você precisa de roupa para dormir? Isabel olhou para a mochila que carregava. Tinha 2 mudas de roupa para Laura, uma para ela. E era isso. Eu tenho, obrigada. João claramente não acreditou, mas não insistiu. Vou deixar vocês se acomodarem. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, meu quarto é o último do corredor. Pode bater na porta, não se preocupa. João, Isabel o chamou antes que ele saísse. Ele virou-se esperando. Obrigada, de verdade. Eu sei que isso é estranho. Estranho não é a palavra que eu usaria, ele disse, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Isabel pular uma batida. Mas de nada. Sempre. Quando ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Isabel se deixou cair na beirada da cama, ainda segurando Laura. Como era possível que, de todas as casas em São Paulo, de todas as ruas com o mesmo nome, ela tivesse tocado exatamente a campainha de João Pedro Silva? O universo tinha um senso de humor cruel. Laura resmungou sonolenta, e Isabel se levantou. Banho primeiro, dormir depois. Amanhã ela sairia dali, e tentaria reconstruir sua vida longe de Marcos, longe de Belo Horizonte, longe de João e de todas as memórias que ele despertava. O banheiro era tão luxuoso quanto o resto da casa. Banheira de hidromassagem, box com ducha de chuva, bancada de mármore com 2 pias. Isabel abriu a torneira da banheira e ajustou a temperatura. Enquanto a água enchia, ela despiu Laura, que estava quase dormindo em pé. A menina entrou na banheira com um suspiro de contentamento, e Isabel não pode deixar de sorrir. Mesmo em meio ao caos, Laura ainda encontrava alegria nas pequenas coisas. Viu, meu amor? Cass, Isabel murmurou, ensaboando os cachinhos dourados da filha. A mamãe disse que ia ficar tudo bem. Mas quando Laura estava limpa, seca e vestida com o pijama amarrotado da mochila, quando Isabel finalmente se permitiu tomar seu próprio banho sob a água quente, que parecia lavar 3 dias de tensão, ela se pegou chorando silenciosamente. Chorando pelo alívio de estar segura, pelo menos por uma noite. Chorando pela humilhação de precisar da caridade do único homem que já partiu seu coração. Chorando por tudo o que sua vida se tornou e tudo o que poderia ter sido. Quando saiu do banho, enrolada em um roupão macio que provavelmente custava mais que seu salário mensal em Belo Horizonte, encontrou Laura já dormindo profundamente no meio da cama enorme, afundada em travesseiros que a engoliam. Isabel a puxou para mais perto, criando uma barreira de travesseiros na beirada da cama para que ela não caísse. Depois vestiu a única roupa limpa que tinha, uma camiseta velha e uma calça de moletom, e se deitou ao lado da filha. O colchão era o mais confortável em que já havia deitado. Os lençóis cheiravam a lavanda e algo caro. Lá fora, pela janela, ela podia ver as luzes da cidade começando a se acender, uma constelação urbana se espalhando até o horizonte. Estava tão cansada, tão incrivelmente cansada. Mas quando fechou os olhos, não foi o presente que veio, foram as memórias. Flashback. 15 anos atrás, Isabel tinha 16 anos e estava convencida de que ia morrer de vergonha. A biblioteca da escola estava praticamente vazia naquela tarde de sexta-feira. A maioria dos alunos já tinha ido embora, aproveitando o início do fim de semana. Mas Isabel tinha que terminar o trabalho de literatura, e a biblioteca era o único lugar silencioso o suficiente para ela conseguir se concentrar. Ela estava tão focada em suas anotações que não percebeu quando alguém se sentou na cadeira ao lado da dela. Machado de Assis? Uma voz masculina perguntou, e Isabel quase pulou da cadeira. Ela virou-se e deu de cara com o rapaz mais bonito que já tinha visto na vida. Ele era mais velho. Claramente não era aluno do ensino médio. Devia ter uns 20 anos, talvez.
Cabelos castanhos escuros um pouco bagunçados, olhos mel que pareciam brilhar na luz suave da biblioteca. Um sorriso fácil que fez o coração de Isabel fazer algo estranho dentro do peito. Teose, sim, ela conseguiu dizer, sentindo o rosto esquentar. Trabalho de literatura. Dom Casmurro? Ele adivinhou, apontando para o livro aberto na frente dela. Como você sabe? Porque é sempre Dom Casmurro no terceiro ano. Ele sorriu mais largo. Eu passei por isso há alguns anos. João, a propósito. João Pedro. Isabel, ela respondeu apertando a mão que ele estendeu. A mão dele era quente, firme. O que você faz aqui se não estuda mais aqui? Faço medicina. Vim buscar uns livros que a biblioteca tem sobre anatomia. Nada muito emocionante. Mas a maneira como ele olhava para ela era muito emocionante. Eles conversaram por quase 1 hora. Sobre livros e sobre medicina, sobre a vida. João era gentil, engraçado e inteligente. Tratava Isabel como se ela fosse interessante, como se o que ela tinha a dizer importasse. Quando a bibliotecária anunciou que ia fechar, Isabel percebeu que não havia escrito uma palavra sequer do trabalho. Mesmo assim, valeu a pena. João disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Posso te ver de novo? E assim começou. Isabel abriu os olhos no quarto escuro. Ao lado dela, Laura dormia profundamente, um braço jogado sobre a barriga da mãe. 15 anos. Metade da sua vida atrás. E ainda doía como se fosse ontem. Isabel acordou sobressaltada. O coração disparado, o corpo tenso, como se esperasse um golpe que não veio. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. O quarto escuro, a cama macia demais, o cheiro de lavanda nos lençóis. Laura dormindo ao seu lado, respirando suave e profundamente. Não estava em Belo Horizonte. Não estava naquele apartamento apertado, onde as paredes pareciam fechar cada dia mais. Estava em São Paulo, na casa de João. Isabel pegou o celular na mochila e o ligou rapidamente apenas para ver as horas. 23h47. Desligou antes que as mensagens e ligações perdidas começassem a aparecer. Não queria saber. Não ainda. Deitou-se novamente, tentando voltar a dormir, mas o sono não vinha. O quarto era silencioso demais. Em Belo Horizonte, sempre havia barulho. O vizinho de cima arrastando móveis, os cachorros da rua latindo, o som da TV de Marcos ligada até tarde. Aqui o silêncio era quase opressivo. Isabel se levantou com cuidado para não acordar Laura e caminhou até a janela. Lá embaixo, o jardim estava iluminado por luzes estrategicamente posicionadas. A fonte continuava deixando cair água em cascata, criando um som suave que não chegava até o quarto. Ela se pegou pensando em João lá embaixo. Talvez ainda acordado, talvez trabalhando. Ele sempre fora o tipo que estudava até tarde. Ou talvez ao telefone com Bárbara, a namorada que estava em um spa, e não fazia ideia de que o primeiro amor dele havia aparecido na porta. Isabel não tinha direito de sentir ciúmes, não depois de 15 anos, não depois de tudo. Mas sentia mesmo assim. Um som suave veio do corredor. Passos. Isabel congelou ouvindo. Os passos pararam na frente da porta do quarto, e ela prendeu a respiração. Então continuaram. Descendo as escadas, antes que pudesse pensar melhor, Isabel abriu a porta com cuidado e espiou para fora. O corredor estava vazio, mas ela podia ver a luz acesa no andar de baixo. Deveria voltar para a cama. Deveria deixar João em paz, mas seus pés já estavam se movendo, levando-a para fora do quarto, para o corredor, para a escada. Ela o encontrou na cozinha, de pés descalços e vestindo apenas uma camiseta cinza e calça de pijama. Estava fazendo chá, as costas voltadas para ela. Não consegue dormir também? Ele perguntou sem se virar, e Isabel deu um pequeno pulo. Como você sabia que era eu? Porque minha casa não é assombrada, e Laura é pequena demais para descer as escadas sozinha. Ele virou-se, segurando 2 xícaras. Camomila costumava ajudar você a dormir, lembra? Como ele ainda lembrava disso. Obrigada, Isabel murmurou, aceitando a xícara e sentando-se em uma das banquetas da ilha. João sentou-se do outro lado, deixando um espaço seguro entre eles. Tomaram o chá em silêncio por alguns momentos, o único som sendo o tic-tac suave de um relógio em algum lugar da casa. Posso perguntar uma coisa? João disse finalmente. Depende do que for. O pai da Laura... Ele sabe onde você está? Isabel apertou a xícara entre as mãos. Não. Ele vai procurar? Provavelmente. João assentiu lentamente, processando.
É dele que você está fugindo? Isabel não respondeu, mas seu silêncio disse tudo. Isabel, se você está em perigo... Não estou, ela interrompeu rápido demais. Não mais. Só precisava por sair, recomeçar, dar uma vida melhor para a Laura. E o pai dela? Ele não tem direito de saber onde a filha está? A pergunta, embora gentil, cortou fundo. Isabel colocou a xícara na bancada com mais força do que pretendia. Você não entende. Então me explica. Não posso. Não pode ou não quer. Isabel o encarou. E havia 15 anos de mágoa naquele olhar. Você não tem direito de me julgar, João Pedro Silva. Você não sabe nada sobre a minha vida. Não sabe o que eu passei. Não sabe. A voz dela falhou, e ela odiou as lágrimas que começaram a queimar seus olhos. João deu a volta na ilha e sentou-se na banqueta ao lado dela. Não tocou nela, mas estava perto o suficiente para que Isabel pudesse sentir o calor dele. Você tem razão, ele disse suavemente. Eu não sei, porque você desapareceu da minha vida há 15 anos, e eu nunca mais soube de você. Eu não desapareci, Isabel disse, a voz saindo mais amarga do que pretendia. Meus pais me mandaram embora. Me enviaram para morar com outra tia em Minas. Trocaram meu número. Proibiram qualquer contato com você. Eu sei disso tudo, Isabel. Eu tentei te encontrar. Ela virou-se para ele, os olhos arregalados. Tentou? Claro que tentei. Fui na sua casa. Seu pai me recebeu com um taco de beisebol e ameaças de denúncia. Disse que se eu me aproximasse de você de novo, ia me acusar de coisas que nem quero repetir. Isabel fechou os olhos. Conseguia imaginar perfeitamente. Seu pai sempre fora protetor demais, controlador demais. Quando descobriu sobre o namoro escondido com João, ficou furioso. Ele tem 20 anos. Você é uma criança. Ele vai te usar e jogar fora. Meu pai estava errado, ela sussurrou. Estava, João concordou. Mas ele tinha o poder. E eu era só um estudante de medicina sem dinheiro, sem influência. Não podia fazer nada contra ele. Podia ter esperado, Isabel disse, e havia acusação em sua voz. Podia ter esperado eu completar 18 anos como a gente tinha planejado. João passou a mão pelos cabelos, aquele gesto nervoso que ela conhecia tão bem. Tentei, Isabel. Mas depois de um ano sem nenhuma notícia sua, sem saber se você estava bem, se tinha me esquecido, se tinha encontrado outra pessoa, eu tinha 21 anos. Achei que você tinha seguido em frente, que era melhor eu fazer o mesmo. Eu nunca esqueci você, Isabel disse, e as palavras saíram antes que pudesse detê-las. Nem por um dia. O silêncio que se seguiu era carregado de tudo que não foi dito, de todas as cartas não enviadas, de todos os telefonemas não feitos. Seus pais, João disse finalmente. Sua tia falou que eles... Que houve um acidente. Há 6 anos, carro, os dois morreram na hora. Isabel, eu sinto muito. Eu não sabia. Como saberia? A gente não se falava há quase 10 anos naquela época. João baixou os olhos para a xícara de chá. Se eu soubesse, teria ido ao velório. Teria o quê, João? Mudado alguma coisa? Isabel sentiu a raiva antiga voltando à superfície. Meus pais nos separaram, e a gente deixou. Deixamos eles ganharem. Você tinha 16 anos. Eu não ia te pedir para fugir de casa, abandonar a escola, destruir sua relação com sua família por minha causa. E se eu quisesse? E se eu estivesse disposta? Você não estava, João disse firmemente. Lembra daquela última noite, antes dos seus pais te mandarem embora? Eu perguntei se você queria fugir comigo, e você disse não. Isabel fechou os olhos, a memória voltando com força total. Flashback, 15 anos atrás. Era meia-noite e Isabel estava no jardim dos fundos da casa, o celular colado no ouvido, tentando não chorar alto demais e acordar os pais. Eles vão me mandar para Minas amanhã de manhã, ela sussurrou para João. Vão me tirar da escola, me colocar em outra cidade, longe de tudo. Então vem comigo. A voz dele estava desesperada. Agora, a gente foge. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado. A gente encontra um jeito... João, eu tenho 16 anos. Eles vão chamar a polícia. Vão dizer que você me sequestrou. A gente se esconde. Até você fazer 18. Depois ninguém pode nos separar. E como a gente vai viver? Você vai largar a faculdade de medicina para fugir comigo? Jogar fora todo o seu futuro? Meu futuro é você, Isabel. E Deus, como aquelas palavras quase a convenceram. Quase.
Não posso fazer isso com você, ela disse, as lágrimas finalmente caindo. Não posso destruir sua vida porque meus pais são uns... Então o que a gente faz? Espera. A gente espera. Daqui a 2 anos eu faço 18. Aí eu volto. E a gente fica junto do jeito certo. Do jeito que não vai acabar com tudo. 2 anos, João repetiu. E ela podia ouvir o desespero em sua voz. Eu sei que parece muito tempo. Mas é o certo, João, você sabe que é. Um longo silêncio. Então, com a voz embargada, eu te amo, Isabel Mendes. Isso não vai mudar. Nem em 2 anos, nem em 20. Eu também te amo. Para sempre. Mas para sempre durou menos de 1 ano. Isabel abriu os olhos e encontrou João olhando para ela com aquela mesma expressão de mágoa antiga. Você disse que era o certo esperar, ele murmurou. E eu esperei. Esperei você fazer 18. Esperei você terminar a escola. Mas você nunca voltou, Isabel. Nunca entrou em contato. Porque meu pai tinha destruído meu celular. Mudaram o número da casa. Eu não tinha como. Você sabia onde eu morava. Sabia onde eu estudava. Isabel mordeu o lábio. Ele estava certo. Ela podia ter encontrado um jeito, mas na época, com 17, 18 anos ainda machucada pela separação forçada, convenceu a si mesma de que João tinha seguido em frente, que não adiantava tentar. E então conheceu Marcos. Marcos, que era gentil no começo, que a fez sentir especial quando ela mais precisava, que aos poucos mostrou quem realmente era. Mas já era tarde demais. Ela já estava grávida, já estava presa. Você tem razão, Isabel disse finalmente, a voz cansada. Eu devia ter tentado. Devia ter lutado mais, mas não lutei. E aí a vida aconteceu. E 15 anos se passaram e agora... Ela gesticulou vagamente ao redor. Aqui estamos. João a estudou por um longo momento. O pai da Laura. Ele te machucou? A pergunta direta a pegou desprevenida. Isabel automaticamente puxou as mangas da camiseta para baixo, cobrindo os pulsos, onde ela sabia havia marcas desbotadas. Isabel. A voz de João ficou mais firme. Responde. Não da maneira que você está pensando, ela disse, e tecnicamente era verdade. Marcos nunca a bateu. Não precisava. Havia outras formas de machucar alguém. Ele era controlador, possessivo. As coisas ficaram difíceis. Difíceis, João repetiu, e havia tanta emoção contida naquela palavra. E agora você está aqui, fugindo dele, com uma criança de 1 ano e meio, sem dinheiro, sem nada. Colocado daquele jeito, soava ainda mais patético. Vou ficar bem, Isabel disse, endireitando os ombros. Assim que chegar na casa da minha tia, vou procurar emprego, um lugar para morar. Vou reconstruir minha vida. Não é a primeira vez que recomeço do zero. Não precisa ser assim. Como assim? João hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Você pode ficar aqui, até se estabilizar. Sem pressão, sem compromisso. Isabel deu um riso sem humor. João, sua namorada vai adorar isso. Oi, amor, essa é minha ex do colégio. Ela vai morar aqui indefinidamente. Bárbara vai entender. Não vai. Então ela não vai. Havia uma dureza na voz dele que surpreendeu Isabel. Olha, eu e ela... Não está funcionando há um tempo. É questão de tempo até acabar. E eu não vou ser a razão disso, Isabel disse firmemente, levantando-se da banqueta. Já causei problema suficiente na sua vida 15 anos atrás. Não vou fazer de novo. Ela começou a se afastar, mas João a segurou pelo braço. Gentil, mas firme. Você nunca foi um problema, Isabel. Nunca. Eles ficaram assim, João segurando o braço dela, Isabel olhando para qualquer lugar menos para ele, o ar entre eles carregado de 15 anos de palavras não ditas. Eu devia voltar para o quarto. Ela sussurrou finalmente. Laura pode acordar. João a soltou, mas seus olhos permaneceram fixos nela. Pensa no que eu disse. Sobre ficar. Pelo menos até conseguir um emprego. Isabel apenas assentiu, não confiando em sua voz, e subiu as escadas de volta para o quarto. Quando deitou ao lado de Laura novamente, seu coração estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ia acordar a filha. Mas a menina continuou dormindo, alheia ao caos emocional da mãe. Isabel encarou o teto no escuro, sabendo que não dormiria mais naquela noite. Como era possível que, depois de 15 anos, João ainda tivesse tanto poder sobre ela? Como era possível que algumas horas na presença dele já fizessem todas aquelas paredes
cuidadosamente construídas, começarem a rachar. E mais importante, o que ela faria quando amanhecesse e tivesse que decidir se realmente ia embora ou se ia aceitar a oferta dele de ficar. A manhã chegou devagar, o sol nascendo e pintando o quarto com tons dourados. Isabel não tinha dormido mais que algumas horas entrecortadas, acordando a cada barulho, a cada movimento de Laura ao seu lado. Quando finalmente desistiu de dormir, era um pouco mais de 7 da manhã. Laura ainda estava profundamente adormecida, o corpinho relaxado, os cachinhos dourados espalhados no travesseiro. Isabel levantou-se com cuidado e foi até a janela. Lá embaixo, o jardim brilhava com o orvalho da manhã, e João estava lá. Ele corria em volta do jardim usando apenas um short e uma camiseta regata, fones de ouvido nos ouvidos. Isabel se pegou observando a maneira como ele se movia, a desenvoltura atlética que não tinha aos 20 anos. Ele havia crescido em todos os sentidos, mais alto, mais forte, mais confiante. Como se sentisse o olhar dela, João parou de correr e ergueu os olhos para a janela. Seus olhares se encontraram. E mesmo à distância, Isabel sentiu aquela conexão antiga puxando, como uma corda amarrada ao redor do coração. Ele acenou. Isabel acenou de volta, sentindo-se como uma adolescente novamente. Quando João desapareceu dentro da casa, Isabel finalmente se afastou da janela. Precisava se vestir, acordar Laura, sair dali antes que começasse a se acostumar com aquele lugar, antes que começasse a imaginar como seria ficar. Mas quando abriu a mochila para pegar suas roupas, percebeu que só tinha aquela camiseta velha e calça de moletom que vestira na noite anterior. A única outra roupa que trouxera era a que usou na viagem, ainda suja e amarrotada. Ótimo, mais uma humilhação. Uma batida suave na porta a fez pular. Isabel? Era a voz de João. Está acordada? Estou, ela respondeu, abrindo a porta apenas uma fresta. João estava do outro lado, recém-saído do banho, cabelos ainda úmidos, vestindo jeans e uma camiseta casual azul marinho. Bom dia. Desculpa acordar você cedo, mas... Ele ergueu sacolas que Isabel não tinha notado. Passei numa loja 24 horas. Achei que você e a Laura pudessem precisar de algumas coisas. Isabel olhou para as sacolas, depois para ele. Você não precisava. Eu sei, mas quis. Ele estendeu as sacolas. Tem roupas. Espero ter acertado os tamanhos. Produtos de higiene, algumas coisas para a Laura. Ah, e café da manhã está pronto lá embaixo, quando vocês quiserem descer. Antes que Isabel pudesse protestar ou agradecer adequadamente, ele já estava se afastando pelo corredor. Isabel fechou a porta e abriu as sacolas em cima da cama. Tinha de tudo. Roupas novas ainda com etiqueta em tamanhos que ele acertou perfeitamente. Shampoo e condicionador de marca boa, escova de dentes, pasta, desodorante. Para Laura havia vestidos, conjuntos de calça e blusa, até um ursinho de pelúcia. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas. Quando foi a última vez que alguém cuidou dela daquele jeito? Quando foi a última vez que alguém pensou no que ela precisava? Marcos nunca. Marcos só pensava no que ele precisava, no que ele queria. Mamãe! Isabel enxugou as lágrimas rapidamente e virou-se para a cama. Laura estava sentada, esfregando os olhinhos, os cabelos completamente despenteados. Bom dia, meu amor, Isabel disse, forçando um sorriso. Dormiu bem? Fome, Laura respondeu, esfregando a barriguinha. A palavra que ela usava para fome. Vamos tomar café daqui a pouco. Mas primeiro vamos te deixar toda bonita, ok? Olha o que o... Isabel parou. Como ela deveria se referir a João para Laura? O que o tio João comprou para você? Ela pegou um vestidinho rosa com pequenas flores brancas. Laura bateu palmas, animada com a roupa nova. Depois de vestir Laura e trocar de roupa ela mesma, escolhendo uma calça jeans escura e uma blusa branca simples que se ajustavam perfeitamente, Isabel desceu as escadas com a filha no colo. A casa estava silenciosa, mas ela podia ouvir sons vindos da cozinha, e cheiro de café, pão torrado, algo doce assando. Quando entrou na cozinha, João estava preparando panquecas. Havia uma mesa já posta com frutas frescas, suco de laranja, iogurte, geleia, queijo. Bom dia de novo, ele disse, virando-se com um sorriso. Esperem só mais um minuto, as panquecas estão quase... Ele parou olhando para Isabel. Essa cor ficou perfeita em você. Isabel sentiu o rosto esquentar. Obrigada por tudo isso. Você não precisava, mas obrigada. De nada.
João voltou a atenção para as panquecas. Senta. Deixa a Laura na cadeirinha ali. Havia uma cadeirinha infantil ao lado da mesa que definitivamente não estava lá na noite anterior. Você comprou uma cadeira também? Emprestei da minha vizinha. Ela tem gêmeos de 2 anos. Ele empilhou as panquecas em um prato e trouxe para a mesa. Mel ou geleia? Laura gosta de mel, Isabel respondeu, acomodando a filha na cadeirinha. A manhã que se seguiu foi estranhamente doméstica. Laura comeu suas panquecas com mel, fazendo uma bagunça adorável, enquanto Isabel e João conversavam sobre coisas seguras. O clima, a cidade, nada muito profundo. Mas havia momentos em que os olhares deles se encontravam por um segundo a mais. Momentos em que os dedos de João roçavam os de Isabel ao passar o açucareiro. Momentos em que Isabel esquecia por completo que 15 anos haviam se passado. Então, João disse quando terminaram de comer, limpando a boca com o guardanapo. Sua tia deve estar chegando em casa agora. Quer que eu te leve até lá? A pergunta que Isabel estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Sim, claro. Deixa eu só lavar a louça e já vai na máquina. Não se preocupa. João levantou-se e começou a recolher os pratos. Pega as coisas de vocês. Eu levo vocês quando você estiver pronta. Isabel subiu de volta para o quarto com Laura. Guardou as roupas novas nas sacolas, verificou se não estava esquecendo nada. Não que tivesse muito a esquecer. Estava prestes a descer quando seu celular, ainda desligado no fundo da mochila, começou a vibrar. Não, espera. Celular desligado não vibra, a menos que alguém estivesse ligando no momento exato em que ela ligasse. Com mãos trêmulas, Isabel pegou o aparelho. Tinha mensagem de bateria fraca, 5%. E na tela de bloqueio, mesmo antes de desbloquear, ela podia ver as notificações. 74 ligações perdidas. 142 mensagens, todas de Marcos. O sangue de Isabel gelou. Com o coração disparado, ela desbloqueou o telefone e abriu as mensagens. Sabendo que não deveria. Sabendo que só ia se machucar, mas incapaz de resistir. As primeiras mensagens eram relativamente calmas. Cadê você? Isabel responde. Para com essa birra e volta para casa. Depois ficaram mais insistentes. Você não pode simplesmente sumir assim. Pensa na Laura. Ela precisa do pai. Você não tem dinheiro. Não tem emprego. Como vai cuidar dela sozinha? E então as mais recentes enviadas nas últimas horas. Achei que você foi para São Paulo. Tenho amigos lá, vão te achar. Você não pode me fazer isso. Eu te dei tudo. Quando eu te encontrar, a gente vai ter uma longa conversa. A última mensagem tinha sido enviada há apenas 10 minutos. Já estou a caminho. A gente se vê em breve. Perates para Laura. Isabel largou o telefone como se ele queimasse. Marcos estava vindo. Estava a caminho de São Paulo. Como ele descobriu que ela estava aqui? Como? Então ela se lembrou. A tia Socorro. Isabel tinha ligado do telefone fixo da casa de João. Se Marcos tinha acessado os registros de ligações do celular dela, de alguma forma, se tinha hackeado ou... Não importava como. Ele sabia. Isabel. A voz de João veio do corredor. Está tudo bem aí? Ela abriu a porta com mais força do que pretendia. João deu um passo para trás, surpreso com a expressão no rosto dela. Ele sabe, ela disse, a voz saindo trêmula. Ele sabe que estou em São Paulo. Ele está vindo. Quem? O pai da Laura? Isabel assentiu, sentindo o pânico subir pela garganta. Eu preciso ir agora, preciso sair da sua casa antes que ele... Ei, calma. João segurou seus ombros gentilmente. Respira. Conta para mim o que aconteceu. Com mãos trêmulas, Isabel mostrou as mensagens. Viu o rosto de João endurecer a cada linha que ele lia. Esse cara é um... Ele se interrompeu, claramente censurando um palavrão. Isabel, você não pode voltar para ele. Não vou voltar. Nunca vou voltar. Mas também não posso ficar aqui e trazer problema para você. Problema? João a encarou incrédulo. Você acha que eu me importo com isso? Deveria. Você não conhece o Marcos. Ele pode ser perigoso quando fica com raiva. Então você ficou com uma pessoa perigosa por quê exatamente? A pergunta saiu mais dura do que ele provavelmente pretendia. E Isabel sentiu como se tivesse levado um tapa. Porque quando descobri como ele realmente era, já estava grávida, ela retrucou, a voz embargada. Porque não tinha para onde ir.
Porque meus pais estavam mortos, e eu estava sozinha e ele me fez acreditar que ninguém mais ia me querer. Está satisfeito com a resposta? O rosto de João se suavizou imediatamente. Me desculpa, eu não devia ter dito isso daquele jeito. Laura, sentindo a tensão, começou a chorar no quarto. Isabel foi até ela imediatamente, pegando-a no colo. Está tudo bem, meu amor, está tudo bem, ela murmurou. Mas a menina continuou chorando, alimentada pela ansiedade que sentia na mãe. João apareceu na porta do quarto. Isabel, escuta. Você não vai a lugar nenhum até a gente pensar numa solução. Essa casa tem sistema de segurança, câmeras, portão eletrônico. Ele não pode entrar aqui. Você não entende. Marcos é advogado. Ele conhece gente. Ele pode conseguir uma ordem judicial. Pode dizer que eu sequestrei a filha dele. Você tem documentos que provam que é a mãe. Sim, mas... E ele tem histórico de agressão? Denúncias. Qualquer coisa documentada. Isabel balançou a cabeça frustrada. Ele nunca me bateu, João. Ele era mais esperto que isso. Era tudo psicológico, sabe? Palavras, controle, isolamento. Nada que dê para provar em tribunal. João passou a mão pelos cabelos, pensando. Ok, vamos com calma. Primeiro, você não vai sair daqui sozinha. Segundo, vamos ligar para sua tia, confirmar se você ainda pode ir para lá. Terceiro, eu conheço alguns advogados. Bons advogados. A gente vai preparar uma defesa caso ele tente algo legal. João, e quarto, ele continuou, olhando diretamente nos olhos dela. Você não está sozinha dessa vez, Isabel. Não vou deixar nada acontecer com você ou com a Laura. Entendeu? Havia tanta convicção em sua voz, tanta certeza, que Isabel quase acreditou que seria assim tão simples. Por que está fazendo isso? Ela sussurrou. Depois de tudo, depois de tanto tempo, por que se importa? João deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância. Seus olhos mel estavam fixos nos dela, com uma intensidade que fez o coração de Isabel pular. Porque são 15 anos, Isabel. E eu ainda não consegui esquecer você nem por um dia. As palavras de João ficaram suspensas no ar entre eles, pesadas de significado. Isabel segurava Laura com mais força, usando a filha como escudo entre ela e a intensidade daquele momento. João, você tem namorada, ela disse finalmente, a voz fraca. Eu sei. E está me dizendo que nunca me esqueceu. Estou. Isso não é justo. Com ela, comigo, com ninguém. João deu mais um passo à frente. Agora estava perto o suficiente para Isabel sentir o calor dele, para ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos que ela costumava contar quando tinha 16 anos. Você tem razão. Não é justo. Nada disso é justo. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Mas você apareceu na minha porta ontem e foi como se 15 anos não tivessem passado. Foi como se eu tivesse 20 anos de novo, completamente apaixonado por uma menina que os pais dela proibiam de me ver. A gente não é mais aquelas pessoas, João. Não somos, ele concordou. Mas talvez ainda sintamos as mesmas coisas. Laura escolheu aquele momento para parar de chorar e olhar para João com seus olhos castanhos enormes. Ela estendeu os bracinhos para ele. Papa, ela disse claramente. Isabel sentiu o coração apertar. Laura, não. Ele não é... Mas João já estava estendendo os braços, e Laura praticamente pulou dos braços da mãe para os dele. A menina se aconchegou contra o peito dele imediatamente, colocando a cabecinha em seu ombro, como se fosse o lugar mais natural do mundo. Ei, pequena, João murmurou, ajeitando-a nos braços com uma naturalidade surpreendente. Está tudo bem. Ninguém vai machucar você ou sua mãe. Tio João promete. Isabel observava a cena e algo dentro dela se quebrou. Marcos nunca segurou Laura daquele jeito. Nunca teve aquela ternura nos olhos quando olhava para a filha. Na verdade, ele via Laura mais como um fardo do que como uma bênção. Ela gosta de você, Isabel disse suavemente. Crianças têm bom instinto, João respondeu balançando levemente. Laura já estava relaxando de novo, os olhinhos piscando devagar. Sabem quem é seguro. O celular de Isabel vibrou novamente. Outra mensagem de Marcos. Liguei para sua tia. Ela me deu o endereço. Estou a caminho. O sangue de Isabel gelou. Ele ligou para minha tia. Ele tem o endereço dela. João ergueu os olhos alerta. Da sua tia? Sim, ele vai lá. Vai descobrir que não estou lá, vai ficar procurando no lugar errado, João completou.
O que nos dá tempo? Tempo para você decidir o que quer fazer. Isabel caminhou até a janela, abraçando a si mesma. Lá embaixo, o jardim continuava perfeito e tranquilo, alheio ao caos que se desenrolava. Não sei o que fazer, ela admitiu, a voz quebrando. Não sei para onde ir, como proteger a Laura, como... Fica aqui, João disse atrás dela. Pelo menos até a gente descobrir um plano. Sua namorada termina comigo quando souber. Eu sei. Ele falou com uma certeza resignada. Mas Isabel, olha para mim. Ela se virou. João estava ali, segurando Laura como se fosse a coisa mais natural do mundo, olhando para Isabel com aqueles olhos que ela nunca conseguiu esquecer. Bárbara e eu. Não está certo há muito tempo. Talvez nunca esteve. E se eu sou honesto comigo mesmo, sempre soube por quê. Ele fez uma pausa. Porque ela não é você. João, deixa eu terminar. Por favor. Ele respirou fundo. Eu tentei. Durante 15 anos eu tentei te esquecer. Namorei outras pessoas. Tentei construir algo. Mas sempre havia essa parte de mim que ficou presa naquele verão em que te conheci na biblioteca. Naqueles 6 meses em que a gente se via escondido e planejava um futuro que nunca aconteceu. Isabel sentiu as lágrimas queimarem. Você não pode dizer essas coisas. Não quando minha vida está caindo aos pedaços. Não quando eu não tenho nada para te oferecer além de problemas. Você acha que eu me importo com isso? Deveria. Laura se mexeu nos braços de João, assustada com o tom elevado. Isabel respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Me desculpa, ela disse mais baixo. Não devia ter gritado. João caminhou até ela, ainda segurando Laura. Isabel, eu não estou pedindo nada. Não estou esperando que você sinta o mesmo que eu sinto. Ou que de repente a gente volte para onde parou 15 anos atrás. Só estou dizendo que você não precisa enfrentar isso sozinha. Mas eu sempre enfrentei tudo sozinha. Desde que meus pais morreram é assim que funciona. Não precisa mais ser. O telefone de João tocou, interrompendo o momento. Ele verificou a tela e franziu a testa. É a Bárbara. Ela está voltando mais cedo do spa. Então ela vai descobrir que estou aqui. Isabel, não, você tem razão. Ela tem direito de saber. Isabel endireitou os ombros, tentando parecer mais confiante do que se sentia. E eu vou sair antes que ela chegue. Vou para a casa da minha tia, vou dar um jeito. Com Marcos procurando por você, vou me esconder. Vou mudar de telefone de novo, vou... Fugir pelo resto da vida? A pergunta a parou no meio do pensamento. Era exatamente isso que ela estava fazendo. Fugindo. De novo. Como sempre. Não sei fazer outra coisa. Ela sussurrou. João passou Laura de volta para os braços de Isabel, e a menina imediatamente se aconchegou contra a mãe. Então aprende, ele disse gentilmente. Aprende a ficar e lutar. Antes que Isabel pudesse responder, o interfone tocou. Ambos congelaram. Deve ser a Bárbara, João disse. Ela tem o código, mas às vezes esquece. Ele desceu as escadas e Isabel o seguiu lentamente, o coração batendo forte. De alguma forma, enfrentar a namorada de João parecia mais assustador do que enfrentar Marcos. João apertou o botão do interfone. Alô? Mas a voz que respondeu não era feminina. João Pedro Silva. Era uma voz masculina, formal. Sou o advogado Marcos Henrique Tavares. Estou aqui em nome da minha cliente, Isabel Mendes, que acredito estar nesta residência com minha filha, Laura Tavares. O mundo parou. Isabel sentiu as pernas bambas. Marcos não estava indo para a casa da tia. Ele já estava ali, na porta. Como você conseguiu esse endereço? João perguntou no interfone, a voz controlada, mas tensa. Isso é irrelevante. O que importa é que tenho motivos para acreditar que a mãe de minha filha está aí com a criança, sem meu consentimento. Gostaria de resolver isso de forma amigável, mas, se necessário, tenho aqui uma ordem de busca e apreensão temporária. Não pode ser real, Isabel sussurrou, apertando Laura contra si. A menina, sentindo a tensão, começou a choramingar. João virou-se para ela. Ele está blefando. Você não conhece o Marcos. Ele conhece gente. Juízes, delegados. Ele consegue fazer essas coisas. Senhor Silva? A voz de Marcos veio novamente. Estou esperando. Não gostaria de ter que envolver a polícia. João olhou para Isabel, e ela podia ver a decisão se formando em seu rosto. Não abre, ela implorou. Por favor, João. Se ele entrar aqui, se ele levar a Laura...
Ele não vai levar ninguém, João disse com uma firmeza que ela queria desesperadamente acreditar. Confia em mim? Isabel não teve tempo de responder. João já estava apertando o botão. Senhor Tavares, sou médico cirurgião e tenho algum conhecimento de leis. Sei que ordem de busca e apreensão temporária requer procedimento específico e normalmente é acompanhada por um oficial de justiça, não entregue pessoalmente pelo interessado. Então sugiro que dê meia volta e busque os canais legais apropriados para resolver qualquer disputa familiar que tenha com a mãe de sua filha. Silêncio do outro lado. Então a voz de Marcos veio novamente, mas... Agora Isabel podia ouvir a raiva mal contida. Doutor Silva, é? Espero que saiba que hospedar uma mulher que está fugindo com uma menor configura interferência na guarda parental. Posso processar você também por isso. Fique à vontade para tentar. Meus advogados ficariam entretidos. Isabel se aproximou da câmera de segurança que mostrava a entrada. Pela primeira vez em 3 anos, ia ver Marcos novamente. Ele estava ali, usando um terno cinza, cabelos escuros penteados para trás, óculos de sol escondendo seus olhos. Parecia exatamente como ela lembrava. Bonito de um jeito convencional, o tipo de homem que causava boa primeira impressão. Ninguém olhando para ele imaginaria do que era capaz. É Isabel. A voz de Marcos veio pelo interfone, mais suave agora. Sei que está me ouvindo. Amor, vamos conversar. Você não precisa fazer isso. Você não precisa envolver estranhos nos nossos problemas. A gente pode resolver isso em casa, só nós dois. Amor. A palavra que ele usava como arma. Amor, você está sendo dramática. Amor, ninguém vai te querer como eu te quero. Amor, você não é nada sem mim. Não vou voltar, Isabel disse, surpresa com a firmeza em sua própria voz. Nunca. Isabel, pensa na Laura. Ela precisa do pai. Ela precisa estar segura. E segura não é perto de você. Outro silêncio. Quando Marcos falou novamente, toda a suavidade tinha desaparecido. Está bem. Você quer fazer isso do jeito difícil? Vamos fazer do jeito difícil. Vou conseguir a guarda da Laura. Vou provar que você é uma mãe instável, que fugiu com a criança, que está morando com um homem que mal conhece. E quando eu ganhar a guarda, você vai ter sorte se conseguir ver sua filha uma vez por mês. As palavras atingiram Isabel como golpes físicos. Laura começou a chorar de verdade agora, alimentada pelo pânico que sentia na mãe. João desligou o interfone e virou-se para Isabel. Ele não vai conseguir nada disso. Você não sabe disso. Sei sim, porque conheço a lei melhor que ele pensa. E porque não vou deixar. João, você mal me conhece mais. Por que arriscaria tudo por mim? Ele caminhou até ela, e havia tanto nos seus olhos, 15 anos de história, de arrependimento, de sentimentos nunca resolvidos. Porque 15 anos atrás eu te deixei ir embora sem lutar. Deixei seus pais nos separarem. Deixei o medo do que poderia acontecer me paralisar, e me arrependi todos os dias desde então. Ele tocou gentilmente o rosto dela, limpando uma lágrima que Isabel nem percebeu que havia caído. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Marcos permaneceu do outro lado do portão por mais 10 minutos, alternando entre ameaças veladas e súplicas manipuladoras. Finalmente, quando percebeu que João não ia abrir, entrou em seu carro, um sedã preto importado que ele sempre fez questão de ostentar, e foi embora. Mas Isabel sabia que ele não tinha ido longe. Ele vai ficar vigiando, ela disse, ainda olhando para a tela de segurança. Esperando eu sair. É assim que ele funciona. Paciente como um predador. João estava ao telefone com alguém falando baixo. Quando desligou, virou-se para Isabel com expressão determinada. Liguei para Ricardo, meu advogado. Ele é especialista em direito de família. Vai vir aqui agora conversar com você. João, isso vai custar caro. Não me importo. Mas eu me importo. Isabel sentiu a frustração explodir. Você não entende? Já é humilhante o suficiente estar aqui, dependendo de você, trazendo meus problemas para a sua vida. Não posso deixar você gastar dinheiro com advogados caros por minha causa. E a alternativa é o quê? Deixar aquele cara te intimidar? Deixar ele levar a Laura? A alternativa é eu resolver meus próprios problemas. Como? Sozinha, sem dinheiro, sem emprego, com um homem que claramente tem recursos para te perseguir? João deu um passo em direção a ela, a voz ficando mais suave. Isabel, não é fraqueza aceitar ajuda. É inteligência.
Laura, ainda nos braços da mãe, esticou a mãozinha e tocou o rosto de Isabel como se tentasse consolá-la. Mamãe, não chora. Isabel nem tinha percebido que estava chorando de novo. Enxugou as lágrimas rapidamente, beijando a testa da filha. Mamãe está bem, meu amor. Só está cansada. O interfone tocou novamente, fazendo Isabel dar um pulo, mas dessa vez era uma voz feminina, jovem e levemente irritada. João, por que o portão está travado? Esqueceu que eu voltaria hoje? Bárbara. Os olhares de Isabel e João se encontraram. Ele passou a mão pelos cabelos. Aquele gesto nervoso que ela já reconhecia tão bem. É a Bárbara, ele disse desnecessariamente. Eu ouvi. João! A voz veio novamente, mais impaciente. Abre logo, estou com as malas pesadas. João respirou fundo e apertou o botão. Já vou te ajudar. Ele olhou para Isabel mais uma vez. Fica aqui. Vou conversar com ela primeiro. Mas Isabel já estava balançando a cabeça. Não. Ela merece saber a verdade. E eu não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Desceram juntos até a entrada, pela janela lateral. Isabel podia ver uma mulher saindo de um carro branco conversível. Ela era exatamente como Isabel imaginou. Alta, cabelos loiros, longos e lisos, vestindo roupas de marca que gritavam dinheiro e bom gosto. Bonita, do tipo que aparece em revistas de moda. João abriu a porta e saiu para ajudar com as malas. Isabel ficou no hall segurando Laura, sentindo-se terrivelmente fora do lugar em suas roupas simples, compradas às pressas. Amor, você não acredita no fim de semana que tive? Bárbara estava dizendo enquanto subia os degraus. O spa estava maravilhoso, mas as meninas não paravam de falar sobre casamento. E eu fiquei pensando que talvez seja a hora da gente... Ela parou no meio da frase, quando entrou na casa e viu Isabel. Oi? Ela disse lentamente, os olhos azuis percorrendo Isabel de cima a baixo antes de pousarem em Laura. Não sabia que teríamos visitas. Bárbara, João começou, colocando as malas no chão. Preciso falar com você sobre algo. Claramente. Bárbara cruzou os braços, e Isabel podia ver a inteligência afiada por trás daquele rosto bonito. Ela já sabia que algo estava errado. Quem é ela? Sou Isabel. Isabel respondeu antes que João pudesse falar. Se ia fazer isso, ia fazer olhando nos olhos da mulher. Isabel Mendes. Que essa é minha filha, Laura. Ok. Bárbara olhou de Isabel para João, esperando mais explicações. Isabel e eu nos conhecemos há muito tempo, João disse. Antes da faculdade, ela teve alguns problemas e apareceu aqui ontem por acidente. Ofereci que ficasse até resolver a situação. A expressão de Bárbara não mudou, mas Isabel viu o momento exato em que ela entendeu. Quando os olhos dela se estreitaram levemente e os lábios se apertaram em uma linha fina. A Isabel, ela disse, e havia tanto peso naquelas duas palavras. A garota da biblioteca. Isabel piscou surpresa. Você sabe sobre mim? João pode ter esquecido de te mencionar para mim. Bárbara respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas eu definitivamente ouvi falar de você, especialmente nas noites em que ele bebia demais e ficava nostálgico. Bárbara, João disse em tom de aviso. O quê? Você acha que eu não percebi? 3 anos juntos, João. 3 anos ouvindo sobre a que escapou, sobre como você nunca superou seu primeiro amor verdadeiro. Ela riu, mas era um som amargo. Eu só não esperava que ela aparecesse na nossa porta. Eu sinto muito. Isabel disse sinceramente. Eu não sabia que João morava aqui. Foi realmente um acidente. Claro que foi. Bárbara pegou sua bolsa de designer. E deixa eu adivinhar. Você está fugindo de alguma coisa, certo? Por isso a criança, a cara de desespero, todo esse drama de novela. Bárbara, não precisa ser assim, João interviu. Não? Ela virou-se para ele. E agora a raiva estava clara em seu rosto. Então me diz, João. Me diz que ela vai embora amanhã. Me diz que isso é só um favor temporário e que depois as coisas voltam ao normal entre nós. O silêncio que se seguiu disse tudo. Bárbara deu um riso descrente. Inacreditável. 3 anos, João. 3 anos da minha vida esperando você finalmente me olhar do jeito que claramente olha para ela. Eu tentei, João disse baixinho. Eu realmente tentei, Bárbara. E sinto muito. Sente? Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. E pela primeira vez, Isabel viu a pessoa real por trás da fachada polida. Você sente?
Eu estava prestes a te pedir em casamento esse fim de semana, João. As meninas me ajudaram a escolher o anel. E agora você está me dizendo que desperdiçou 3 anos da minha vida, porque não consegue superar uma garota que te deixou há 15 anos. Não foi assim, Isabel interveio, sentindo que devia defender tanto João quanto a si mesma. Meus pais nos separaram. Não foi escolha minha. E mesmo assim você nunca voltou, Bárbara retrucou. 15 anos, Isabel. Você teve 15 anos para procurá-lo, mas não o fez. E agora aparece com uma criança e problemas, e espera o quê? Que ele te salve. As palavras doeram porque havia verdade nelas. Isabel realmente não tinha voltado. Realmente tinha permitido que o tempo passasse. Realmente estava ali, precisando ser salva. Você tem razão, Isabel disse calmamente. Sobretudo. E sinto muito que você esteja no meio disso. Mas não vim aqui intencionalmente. E não estou tentando roubar ninguém de ninguém. Não precisa tentar. Bárbara limpou as lágrimas com raiva. Ele nunca foi realmente meu, foi? Ela olhou para João. Sempre foi dela. João não respondeu, mas seu silêncio era resposta suficiente. Bárbara pegou suas malas e começou a subir as escadas. Vou pegar minhas coisas. As que deixei aqui. Não se preocupe, João. Não vou fazer cena. Não vou implorar. Você quer ela? Pode ficar com ela. E com todos os problemas que ela trouxe. Bárbara, espera. João começou a subir atrás dela, mas ela levantou a mão. Não tenta suavizar isso, só... Me dá meia hora para juntar minhas coisas e vou embora da sua vida, dos nossos 3 anos juntos, como se não significassem nada. Ela desapareceu no corredor do andar de cima e João ficou parado no meio da escada, dividido entre seguir ou deixá-la ir. Isabel sentou-se no degrau mais baixo, ainda segurando Laura. A menina estava quieta, os olhinhos arregalados, percebendo que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender o quê. Eu destruí o relacionamento dele, Isabel murmurou para si mesma. Não. A voz de João veio de cima. Ele desceu e sentou-se ao lado dela. Eu destruí. No momento em que aceitei estar com ela sabendo que meu coração estava preso em outro lugar. Ela te amava. Eu sei. E ela merecia alguém que a amasse da mesma forma. Ele olhou para Isabel. Mas não era eu, nunca foi. João, você não pode jogar 3 anos fora por minha causa. Você não me conhece mais. Não sabe quem eu sou agora. Então me conta. Me conta quem você é agora. Isabel riu sem humor. Sou uma mãe solteira fugindo de um relacionamento controlador. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, não tenho nada. Essa é quem eu sou. Não acredito nisso. Por quê? Porque a Isabel que eu conhecia era forte, inteligente, cheia de sonhos. Ele virou-se para encará-la completamente. E sei que ela ainda está aí. Talvez escondida, talvez machucada, mas ainda está. Laura bocejou, apoiando a cabecinha no ombro de Isabel. Estava na hora da soneca da tarde. Deixa eu colocar ela para dormir, Isabel disse levantando-se. E depois? Depois a gente precisa ter uma conversa séria sobre o que fazer a seguir. Ela subiu com Laura, passando pelo quarto onde Bárbara estava empacotando suas coisas com movimentos bruscos e raivosos. Isabel não olhou para dentro, não querendo testemunhar mais dor que havia causado. No quarto de hóspedes, deitou Laura na cama e ficou ao lado dela até a menina adormecer. Só então permitiu-se processar tudo o que tinha acontecido naquela manhã. Marcos na porta, Bárbara descobrindo tudo, João dizendo que nunca a esqueceu. Era demais. Tudo era demais. Seu celular vibrou. Outra mensagem de Marcos. Vi a loirinha indo embora. Problemas no paraíso. Viu o que você causa, Isabel? Destruição. É tudo o que você sabe fazer. Volta para casa. Vamos esquecer que isso aconteceu. Vamos recomeçar. Isabel jogou o celular na cama como se ele queimasse. Recomeçar. Como se os últimos 3 anos pudessem ser apagados. Como se ela pudesse voltar para aquele apartamento, para aquela vida, e fingir que estava tudo bem. Nunca mais. Pela janela viu Bárbara saindo da casa com suas malas, entrando no carro conversível. Viu João na porta, as mãos nos bolsos, observando. Viu o carro partir, levando com ele 3 anos da vida dele. Por causa dela. Isabel colocou a cabeça entre as mãos. Estava cansada.
tão incrivelmente cansada de lutar, de fugir, de destruir tudo que tocava. Uma batida suave na porta. João. Posso entrar? É sua casa. Ele entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. Sentou-se na beirada da cama, mantendo uma distância respeitosa. Ricardo vai chegar em 1 hora. Vai te fazer algumas perguntas sobre o Marcos, sobre a situação. Vai preparar um plano de ação. Ok. Isabel olha para mim. Ela relutantemente ergueu os olhos. Não é sua culpa, ele disse firmemente. Nada disso. Não a Bárbara, não o Marcos, nada. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Bárbara e eu já estava acabando há meses. Ela sabia, eu sabia, nós dois só estávamos adiando o inevitável. E quanto ao Marcos, ele escolheu te tratar mal. Ele escolheu ser controlador. Não foi nada que você fez. Mas eu escolhi ficar. Porque estava assustada. Porque estava sozinha. Porque ele te fez acreditar que não tinha outra opção. João se aproximou um pouco. Mas agora tem opções. Tem escolhas. E uma delas é ficar aqui, deixar eu te ajudar e construir uma vida nova para você e para a Laura. E se eu não conseguir? E se eu estragar tudo de novo? Então a gente conserta, juntos. Juntos. Quando foi a última vez que... Isabel não estava sozinha. Por que você é tão bom para mim? Ela sussurrou. João sorriu, aquele sorriso suave que costumava fazer o coração dela derreter, quando tinha 16 anos. Porque são 15 anos, Isabel, e descobri que alguns sentimentos não desaparecem, só ficam esperando. Ricardo Almeida chegou pontualmente 1 hora depois, carregando uma pasta de couro e uma presença que imediatamente transmitia competência. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, terno impecável, o tipo de advogado que custava uma fortuna por hora. Isabel estava na sala, ainda ao lado de Laura, que dormia no sofá. João fez as apresentações e Ricardo sentou-se, na poltrona em frente a ela, tirando um bloco de notas da pasta. Então, senhora Isabel, ele começou com voz gentil, mas profissional. O Dr. Silva me contou brevemente sobre sua situação, mas preciso ouvir de você, com detalhes, por favor. Tudo o que puder me contar sobre seu relacionamento com o senhor Marcos Tavares. Isabel olhou para João, que estava sentado ao seu lado, e ele assentiu encorajadoramente. Onde você quer que eu comece? Do começo, como vocês se conheceram? Isabel respirou fundo. Foi há 4 anos. Eu tinha acabado de fazer 19. Meus pais tinham morrido há 2 anos e eu estava perdida, tentando me encontrar. Conheci Marcos num café. Ele era mais velho, 28 na época, já advogado estabelecido. Parecia ter a vida toda resolvida. E o que te atraiu nele? Isabel pensou na pergunta. Acho que era a segurança que ele representava. Eu estava sozinha, sem família próxima, trabalhando em empregos temporários. Ele parecia sólido, confiável, alguém que sabia o que estava fazendo na vida. E quando começaram a morar juntos? 6 meses depois de começar a namorar. Eu estava sendo despejada do lugar onde morava. O aluguel tinha aumentado e eu não conseguia pagar. Marcos ofereceu que eu morasse com ele. Parecia fazer sentido na época. Ricardo anotava tudo meticulosamente. E quando as coisas começaram a mudar? Isabel fechou os olhos, lembrando. Foi gradual. Primeiro eram pequenas coisas. Ele não gostava das minhas roupas, dizia que eu precisava me vestir melhor. Não gostava dos meus amigos, dizia que eles eram má influência. Aos poucos fui me isolando de todo mundo. Ele te impedia de ver as pessoas? Não diretamente, mas fazia comentários, criava problemas sempre que eu queria sair. Era mais fácil só não sair. E quando você ficou grávida? A voz de Isabel ficou mais fraca. Foi um acidente. Eu estava tomando anticoncepcional, mas... Enfim. Quando descobri, fiquei apavorada. Não estava pronta, não planejamos. Mas Marcos ficou feliz. Disse que era o melhor momento, que íamos ser uma família. Como ele te tratou durante a gravidez? No começo foi bom, atencioso, cuidadoso, mas depois que a Laura nasceu. Isabel sentiu a garganta apertar. Tudo piorou. Ele dizia que eu não era uma boa mãe, que estava fazendo tudo errado.
Criticava cada decisão que eu tomava. Se Laura chorava, era culpa minha. Se ela não comia bem, era culpa minha. Tudo era sempre culpa minha. João pegou sua mão discretamente, dando um aperto de apoio. Isabel continuou. Ele nunca levantou a mão para mim, ela disse rapidamente. Nunca me bateu, nunca me machucou fisicamente. Mas havia outras formas de... Abuso psicológico. Ricardo completou gentilmente. Entendo. Isso é válido e é documentável. Continua, por favor. Ele controlava o dinheiro. Eu não tinha acesso à conta bancária, não tinha cartão próprio. Se precisava de algo, tinha que pedir e justificar. Ele checava meu celular, minhas mensagens, sabia onde eu estava o tempo todo. Dizia que era porque se preocupava mais. Ela balançou a cabeça. Era controle. Puro controle. E o que te fez decidir sair? Isabel olhou para Laura dormindo. Na semana passada, ela acordou no meio da noite chorando. Marcos tinha que acordar cedo para uma audiência e ficou furioso com o barulho. Ele gritou com ela. Com um bebê de 1 ano e meio. Gritou tão alto que ela ficou aterrorizada. E naquele momento, eu soube que tinha que ir embora. Não podia deixar minha filha crescer naquele ambiente. Ricardo parou de anotar e olhou para ela. Isabel, você fez a coisa certa. E vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que você e Laura fiquem seguras. Mas preciso ser honesto. Marcos é advogado. Ele conhece o sistema. Isso vai ser uma batalha. Ele pode tirar Laura de mim? Não, se eu puder evitar. Vou pedir uma medida protetiva de urgência, alegando abuso psicológico e comportamento controlador. Também vamos documentar todas as mensagens que ele te enviou, especialmente as ameaças. Isso vai fortalecer o caso. Mas ele nunca me bateu, Isabel repetiu. Um juiz vai levar a sério? Vai se eu apresentar direito. Abuso não é apenas físico, e graças a mudanças recentes na legislação, juízes estão mais atentos a padrões de controle coercitivo. Ricardo se inclinou para a frente. Mas vou precisar da sua ajuda. Preciso que você escreva tudo. Cada incidente que lembra, cada mensagem manipuladora, cada vez que ele te impediu de fazer algo. Quanto mais detalhes, melhor. Isabel assentiu, sentindo um misto de esperança e medo. Quanto tempo vai levar? A medida protetiva posso conseguir em 48 horas se agirmos rápido. A batalha pela guarda pode levar meses. Meses, meses olhando por cima do ombro, meses com medo de cada carro que passava, cada toque de campainha. Ela vai ficar aqui, João disse de repente. Durante todo o processo, ela e Laura. Vou garantir que fiquem seguras. Ricardo olhou de João para Isabel, claramente captando as nuances da situação. Doutor Silva, preciso perguntar, qual é exatamente a natureza do relacionamento de vocês? Somos amigos, Isabel respondeu rapidamente. Velhos amigos. Ele está me ajudando por bondade. Ricardo A. estudou por um longo momento. Senhora Isabel, vou ser direto. Se Marcos descobrir que você está morando com um homem, especialmente um homem rico e influente como o Dr. Silva, ele vai usar isso contra você. Vai dizer que você abandonou o lar conjugal para ficar com outro, que está expondo Laura a um ambiente inadequado. Mas não é assim, Isabel protestou. Eu sei, você sabe. Mas em tribunal aparências importam. Ele virou-se para João. Dr. Silva, tem certeza de que quer se envolver nisso? Isso pode ficar feio. Absoluta, João respondeu sem hesitar. Então vamos precisar documentar tudo adequadamente. Quartos separados. Relação estritamente platônica, tudo registrado. Não pode haver margem para interpretação errada. Isabel sentiu o rosto esquentar. Relação platônica. É claro que era platônico. O que mais seria? O fato de que João tinha acabado de terminar com a namorada por causa dela era complicado. Mas não mudava o fato de que não havia nada romântico acontecendo entre eles. Ainda. Onde aquele pensamento tinha vindo? É entendido, João disse. Farei o que for necessário. Ricardo fechou seu bloco de notas. Ótimo. Vou começar a preparar os documentos hoje mesmo. Isabel, pode me passar seu celular? Vou precisar das mensagens do Marcos. Isabel entregou o aparelho
e Ricardo passou os próximos minutos fotografando e documentando cada mensagem, cada ligação perdida. Eram provas que ela nem tinha percebido que estava coletando. Perfeito, ele disse finalmente. Isso é suficiente para começar. Vou também precisar de um depoimento por escrito, mas pode fazer isso nos próximos dias. Por enquanto, o mais importante é a medida protetiva. Depois que Ricardo saiu, prometendo retornar no dia seguinte com os primeiros documentos, Isabel se permitiu relaxar pela primeira vez em horas. Laura ainda dormia no sofá, completamente alheia ao turbilhão legal que se formava ao seu redor. Você está bem? João perguntou suavemente. Não sei. Acho que sim. Isabel passou as mãos pelo rosto. É só muito. Tudo está acontecendo tão rápido. Podemos ir mais devagar se você precisar. Não, quanto mais rápido, melhor. Quero isso resolvido. Quero poder dormir à noite sem ter medo que Marcos apareça. João sentou-se ao lado dela no sofá. Ele não vai te machucar. Não enquanto eu estiver aqui. João, Isabel virou-se para encará-lo. Por que está fazendo tudo isso? E não me venha com aquela história de velhos amigos. Isso vai além disso. Ele ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Quando você apareceu ontem na minha porta, depois de 15 anos, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer direito o que fiz errado quando tinha 20 anos. Isso não é sobre consertar o passado. João, não pode ser. Não é só sobre isso. Ele virou-se para ela, e havia tanta emoção em seus olhos que Isabel teve que se segurar para não desviar o olhar. Isabel, eu tentei te esquecer. Durante 15 anos tentei. Namorei outras mulheres, construí minha carreira, preenchi minha vida com coisas que deveriam me fazer feliz. Mas sempre havia esse vazio, esse pedaço que faltava. João, você me colocou num pedestal. A menina de 16 anos que você conheceu não existe mais. Eu sei. E a pessoa de 20 anos que você conheceu também não existe. Mas talvez ele hesitou. Talvez as pessoas que somos agora possam se conhecer de novo. Do jeito certo dessa vez. Isabel sentiu o coração acelerar. Não posso pensar nisso agora. Não com tudo que está acontecendo. Eu sei. E não estou pedindo nada. Só estou dizendo que, quando as coisas se acalmarem, quando você estiver segura e estabelecida, se quiser explorar o que ainda há entre nós, eu vou estar aqui. E se não houver nada, e se for só nostalgia, então vamos descobrir juntos. Antes que Isabel pudesse responder, Laura se mexeu no sofá, acordando da soneca. Ela esfregou os olhinhos e olhou ao redor, desorientada por um momento, antes de focar em Isabel. Mamãe, ela disse, estendendo os bracinhos. Isabel a pegou no colo, beijando sua testa. Oi, dorminhoca. Dormiu bem? Laura assentiu. Depois olhou para João. Um sorriso enorme iluminou seu rosto. Tio papá! Isabel sentiu o coração apertar. Laura já estava se apegando a João. O que aconteceria se as coisas não dessem certo? Se no final Isabel tivesse que ir embora e nunca mais voltar, mais uma perda para Laura aguentar? Com fome, pequena? João perguntou, fazendo cócegas suaves na barriga dela. Laura riu, o som preenchendo a sala. Homem, ela concordou animadamente. Então vamos fazer um lanche. Que tal panquecas? Paca! Laura bateu palmas. Eles foram para a cozinha, e Isabel observava João interagir com Laura enquanto preparava a massa. Ele era tão natural com ela, tão paciente. Marcos nunca tinha sido assim. Marcos via Laura como um inconveniente, uma responsabilidade, nunca como uma alegria. O celular de Isabel vibrou. Ela verificou e viu uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Isabel, é a tia Socorro. O Marcos esteve aqui. Disse coisas horríveis sobre você. Não acreditei em nada. Onde você está? Está segura? Isabel digitou rapidamente. Estou segura, tia. Desculpa por tudo isso. Te ligo depois para explicar. Outro número apareceu. Dessa vez reconheceu. Era Carla, sua única amiga próxima de Belo Horizonte. O Marcos ligou para mim procurando por você. Disse que você sequestrou a Laura. Eu sei que isso não é verdade, mas ele estava muito convincente. Está tudo bem? Isabel respondeu. Estou bem. Não sequestrei ninguém, só saí. Por favor, não fala com ele sobre mim. Estava começando. Marcos estava fazendo sua campanha de difamação, entrando em contato com todo mundo que Isabel conhecia, pintando-a como a vilã da história. Tudo certo?
João perguntou, notando sua expressão. Marcos está ligando para todo mundo que me conhece, dizendo que eu sequestrei Laura, que sou instável. Ricardo te avisou que isso poderia acontecer. Eu sei, mas saber não torna mais fácil. Isabel guardou o celular. Ele vai destruir minha reputação. Não se você destruir a dele primeiro. Com fatos, com verdade, com provas. João colocou um prato de panquecas na frente de Laura. E você tem um advogado que sabe como fazer isso. Laura começou a comer suas panquecas com as mãos, fazendo bagunça, mas claramente feliz. Isabel observava a filha, esse pequeno ser humano que dependia completamente dela para proteção e amor. Não vou deixar ele ganhar, ela disse em voz baixa. Não dessa vez. Não vai, João concordou. Porque dessa vez você não está sozinha. 3 dias se passaram. Ricardo conseguiu a medida protetiva e as mensagens de Marcos finalmente pararam. A audiência de guarda estava marcada para a próxima semana. Nesses 3 dias, algo mudou entre Isabel e João. Não era físico, mantinham quartos separados, tudo documentado como Ricardo instruiu. Mas havia momentos que faziam o coração de Isabel acelerar. João preparando o café dela do jeito que gostava, com canela. Laura caindo no jardim e João consolando-a com uma ternura que partia o coração de Isabel. Conversas às 3 da manhã na cozinha, até o sol nascer. Estavam se conhecendo de novo. E Isabel estava apavorada com o que sentia. Era sábado à tarde quando o interfone tocou. Dr. Silva, sou eu. Marcos Tavares. A voz soava cansada, diferente. Por favor, só me dá 5 minutos. Só quero ver minha filha. Isabel pegou Laura no colo, o corpo tenso. Não, ela disse a João. Não deixa ele entrar. Isabel, por favor. A voz de Marcos veio pelo interfone. Eu só quero conversar. De verdade. Sem ameaças, sem advogados. João estudou a tela de segurança. Marcos estava sozinho a pé sem terno. Cabelos bagunçados, olhos vermelhos. Parece diferente, João observou. É armadilha, Isabel sussurrou. A decisão é sua, João disse. Se não quer vê-lo, eu mando ele embora. Isabel olhou para Laura, que apontou para a tela. Papa. Não, meu amor. Aquele é o papai de verdade. Laura apontou para João. Papa. Isabel sentiu as lágrimas queimarem. Em 3 dias, João já era mais pai para Laura do que Marcos em 1 ano e meio. Eu vou falar com ele, ela disse. Mas aqui fora. João pegou Laura. Vou estar logo ali, olhando. Qualquer coisa, você grita. Isabel caminhou até o portão, mantendo as grades entre eles. Oi, Marcos disse. Você está... Está bem? Isabel apenas esperou. Eu estraguei tudo, não foi? Ele passou a mão pelos cabelos. Passei 3 dias pensando. Você estava certa em tudo. Eu era controlador, manipulador. Não era um bom parceiro. Nem um bom pai, Isabel completou. Marcos recuou como se tivesse levado um tapa. Não, e vocês mereciam melhor. Por que está aqui, Marcos? Para pedir desculpas. De verdade. E para dizer que... Vou desistir da luta pela guarda. Isabel sentiu as pernas bambas. O quê? Vou assinar um acordo dando a você a guarda total. Posso ter direito de visita? Supervisionada, se você quiser. Só quero ver a Laura crescer. Isso é algum truque? Não é, eu juro. Marcos se aproximou das grades. Eu vi você pela janela. Vi como está com ele. Vi a Laura nos braços dele, sorrindo. Em 3 dias, ela sorriu mais para ele do que para mim em 1 ano e meio. Percebi que o problema sempre fui eu. Marcos, vou fazer terapia. Não por você. Sei que acabou. Mas por mim. Para que um dia, se a Laura quiser me conhecer, eu seja um homem que vale a pena. As lágrimas de Isabel caíram. Por que não podia ter sido assim antes? Porque às vezes só valorizamos o que temos quando perdemos. Ele também chorava. Você merece alguém melhor. Alguém que te olhe do jeito que aquele cara olha, como se você fosse o sol dele. Isabel virou-se para a casa. João estava na janela segurando Laura. Ele te ama, Marcos disse. Qualquer um vê isso. Ainda é cedo para... Não é. Não quando é a pessoa certa. Eu nunca fui. Marcos enxugou os olhos. Não deixa escapar dessa vez. Isabel respirou fundo. As visitas serão supervisionadas. E você continua com a terapia. Não é negociável. Justo, obrigado, Isabel. Ele começou a ir embora, mas ela o chamou. Marcos, espero que você encontre sua pessoa certa.
Todo mundo merece isso. Você já encontrou a sua. Isabel observou-o desaparecer na esquina. João saiu da casa ainda segurando Laura. Está tudo bem? Ele perguntou. Está. Ele vai desistir da guarda. Acabou. Realmente acabou. Eles entraram juntos. Isabel sentou-se no sofá, sentindo anos de peso saírem de seus ombros. O que acontece agora? João perguntou. Agora eu paro de fugir. Paro de ter medo. E começo a construir a vida que sempre quis. E essa vida inclui São Paulo? Inclui. Vou precisar de trabalho, um lugar para morar. Ou, João interrompeu, vocês podem ficar aqui. João, não posso ficar para sempre. Isabel. Ele pegou sua mão. Não estou oferecendo por caridade. Nos últimos 3 dias, essa casa finalmente sentiu como um lar. Quando acordo e ouço a Laura rindo, ou te encontro fazendo café, me sinto completo de uma forma que não sentia há 15 anos. João, sei que é cedo. Sei que precisa de tempo. Não estou pedindo nada agora. Só estou pedindo uma chance de te conhecer de novo. De construir algo do jeito certo sem pressa. Só possibilidades. Laura bocejou aconchegando-se em Isabel. Possibilidades, Isabel repetiu. Faz tempo que não penso nisso. Então começa agora. Isabel olhou ao redor para essa casa que começou a sentir como lar. Para Laura finalmente segura. Para João e seus olhos mel que prometiam tanto. 15 anos atrás, ela deixou o medo decidir. Não dessa vez. Ok, ela disse, vendo o rosto dele se iluminar. Ok para ficar. Ok para as possibilidades. Mas devagar. Devagar, ele concordou, sorrindo. Tão devagar quanto precisar. Ele se inclinou e beijou sua testa. Suave e terno, uma promessa. Bem-vinda para casa, Isabel. Laura acordou focando em João. Um sorriso enorme. Papa? João olhou para Isabel pedindo permissão. Ela assentiu, e ele pegou Laura nos braços. Oi, pequena. Pronta para o jantar? Vamos fazer pizza juntos? Ele estendeu a mão livre para Isabel. Vem como uma família. Família. A palavra pairou no ar. Isabel pegou sua mão. Enquanto caminhavam para a cozinha, João com Laura rindo, Isabel ao lado, ela percebeu que pela primeira vez em anos não estava olhando para trás com arrependimento ou para frente com medo. Estava apenas ali, presente, com um homem que nunca a esqueceu, com uma filha que finalmente conheceria amor paterno verdadeiro, e com ela mesma, finalmente livre, finalmente segura, finalmente pronta. A campainha errada havia sido, no final, exatamente a certa. E quando João olhou para ela sobre a cabeça de Laura, seus olhos cheios de promessas, Isabel soube, dessa vez, não ia fugir. Dessa vez ia ficar e lutar pelo que queria. Lar, família, amor, finalmente. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.